Oi, gente, vim aqui hoje para dar um update para vocês da minha vida pessoal aí, em relação à minha alimentação, que é um assunto que eu tava querendo compartilhar, mas sinceramente me dá um pouquinho de medo, que quando a gente fala de alimentação, e aí você já vai ver pelo título desse vídeo sobre o que a gente tá falando, é um assunto muito complicado, né? Porque as pessoas têm opiniões muito específicas e muita resistência em relação a veganismo, vegetarianismo, essas coisas todas. Então eu fiquei assim, é melhor às vezes não cutucar a onça, porque daí vai ter muita gente reclamando aquelas coisas todas. Então eu fiquei assim, acho que eu não vou falar nada. Mas aí depois mudei de ideia, eu falei, não, acho que é legal a gente esclarecer. Eu sei que muitas pessoas têm me acompanhado no Instagram e têm perguntado sobre esse assunto, têm percebido as minhas mudanças. E aí eu falei, eu vou conversar um pouco com vocês e abrir e contar um pouco como tá sendo essa experiência pra mim. Eu estou há alguns dias aí, algo recente, sem comer nenhum alimento de origem animal, né? Leite, ovo, queijo, essas coisas, carne, né? Carne já é algo que eu já tinha cortado da minha alimentação já faz bastante tempo, desde a gravidez do Josh aí, 1 ano e meio. E eu tava comendo muito raramente carne, assim, uma vez por mês, talvez, quando saía, mas não tava mais fazendo em casa, nada. Então eu já estava vegetariana, isso pra mim já nem tava me contando como uma pessoa que come carne, assim, que é muito raro eu comer. Mas eu ainda tava pensando do que eu ia fazer em relação aos outros alimentos de origem animal, né? Queijo, leite, ovo. Ovo é uma coisa que eu gosto muito, queijo também. Uma coisa que por muito tempo, eu imaginei que eu não ia conseguir ficar sem. Então, por muito tempo eu fiquei assim, acho que eu não vou conseguir fazer essa transição para uma alimentação à base de plantas, porque eu tenho muito apego com esses alimentos, eu gosto muito. E também não via muito sentido de tirar isso da minha alimentação. Para mim, sempre foi muito claro, sempre fez muito sentido não comer carne. A questão ambiental, e aí eu vou explicar para vocês o porquê de tudo que eu tô vivendo, mas para mim sempre foi muito claro a questão da carne, mas a questão dos outros alimentos sempre foi uma coisa que eu nunca entendi muito, assim, nunca fez muito sentido na minha cabeça até pouco tempo atrás. Então eu tava durante esse 1 ano e meio aí lutando em relação a esse assunto. Bom, o que tá acontecendo então? Eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu vou tentar responder as que eu lembro. Então, o meu objetivo é não me alimentar de mais nada de origem animal. Fran, mas que extremismo? Precisa desse extremismo todo e tal, né? Por que eu tô tomando essa decisão e baseada no quê? Para mim são 3 questões principais e aqui eu não tô aqui, já vou deixar bem claro, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu acho que é uma jornada pessoal minha e cada um tem a sua luta, cada um tem a sua jornada. Então, antes da gente ter um monte de dislike, um monte de comentário ruim aqui, eu queria pedir o respeito de vocês, porque é uma jornada minha e a minha jornada não necessariamente precisa ser a sua, pode ser a sua se você quiser, mas não tô aqui impondo nada pra ninguém. Mas pra mim, 3 questões pegaram muito forte pra eu querer cortar e transicionar pro veganismo, né? Veganismo envolve outras coisas, não é só alimentação, né? Mas eu tô falando aqui num sentido de alimentação. Primeira questão é a questão da saúde minha. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, assistir muitas palestras e assisti documentários, li livros. E aí, ao longo desses 2 anos eu tenho feito isso, então é um pouco difícil de dar pra vocês exatamente quais são os conteúdos que eu li, porque eu tenho lido há muito tempo já coisas sobre esse assunto. Então eu pego uma informação aqui, uma informação ali, e é um pouco difícil de dizer da onde veio o que eu li. Mas a questão da alimentação eu comecei a entender que alimentos de origem animal fazem mal pro meu corpo, que o meu corpo não foi feito para comer isso. E aí, por várias questões, existem várias pesquisas, e eu sei que é um assunto polêmico porque existem os dois lados. Tem gente que defende o oposto, e tem pesquisas que defendem aquilo, e tem gente que defende que realmente a gente tem que cortar isso da alimentação e que é melhor para nossa saúde. Eu acredito piamente que é melhor para nossa saúde não comer alimentos de origem animal. E aí isso envolve muita coisa que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não tô aqui para fazer um vídeo técnico para vocês.
mas eu entendi isso que não faz bem pro meu corpo. Então a primeira coisa, eu falei, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero viver mais tempo, quero ter uma qualidade de vida melhor. Então, se não tá fazendo bem pro meu corpo, quem sabe eu devo cortar. E aí tem uma questão espiritual também que eu coloco aqui, porque eu sou cristã e eu entendo que o meu corpo a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo, então Deus habita no meu corpo. Então eu devo isso a Deus, esse cuidado com o meu corpo. Então eu tenho que honrar Deus através do meu corpo, né? Então é uma visão religiosa minha também dessa percepção de como eu entendo o corpo e que é o meu dever. Ele é meu, mas ele não é só meu. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão do maus tratos dos animais, né? Dos animais em si. Não tem como a gente, sabe, tipo, a gente olhar e falar, não, as vaquinhas estão ali felizes, comendo a graminha delas e ovinhos de galinha soltas, bonitinhos e tal. Tipo assim, não tem como a gente se iludir mais. Se você pesquisar um pouquinho que seja sobre esse assunto, você vai ver que existe muita crueldade em relação a isso. E não é o meu objetivo aqui trazer drama disso, mas existe muita coisa ruim nesse universo. Os animais são sim maltratados, eles são sim explorados e, né, por mais que você fale que não, mas assim, por melhor que você trate os animais dentro desse contexto, ainda assim é um contexto de exploração. Eles vão ser mortos, as vacas vão ficar grávidas desnecessariamente, né? Elas estão grávidas o ano inteiro para poder produzir leite, porque você acha que leite vem como, né? Tipo assim, leite vem quando elas estão grávidas, quando elas têm filhotes. Então, tá sempre inseminando as vacas e sobrecarregando, e aí a qualidade de vida delas diminui, o tempo de vida, né, delas diminui absurdamente. E muita coisa em relação aos outros animais também, galinhas e ovos, e todas essas questões que são muito complexas, e aí existe muito material na internet que, se você tiver interesse, você pode pesquisar sobre isso. Então, pra mim, isso pegou muito forte também, porque eu pensei, eu não posso compactuar com isso, eu sei que isso é algo ruim, e assim, eu tenho um animalzinho em casa, eu tenho um cachorrinho em casa, por que que o meu cachorrinho, eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero dar carinho, e por que que eu tô consumindo um animal, eu tô sendo responsável pela morte de um animal, e mesmo que eu não esteja comendo esse animal. E aí foi aí que entrou pra mim, não fez mais tanto sentido só o não comer a carne, porque é um universo que tá todo interligado. Então, tá, eu não tô comendo a carne. Ajuda não comer, virar vegetariano? Ajuda. Mas vai resolver o problema? Não vai. Porque você ainda está alimentando a indústria, você está consumindo os outros alimentos, então você ainda está promovendo aquilo, é a mesma indústria. Então você está promovendo ainda. Então começou a não fazer mais sentido para mim só a ideia de não comer carne. E aí a terceira questão é a questão ambiental, que o que significa para o meio ambiente essa produção toda agropecuária, né? Que isso é responsável por boa parte, a maioria, agora eu não tenho todas as estatísticas aí para vocês, mas a água do mundo, tipo, a maior parte da água que a gente consome no mundo vai para agropecuária, a maior parte dos alimentos, né, de milho, soja, esses grãos todos vão para agropecuária para alimentar esses animais. E então, assim, a gente tem fome no mundo e aí tá indo tudo para os animais, né? Os recursos naturais estão indo para os animais, e aí tem o desmatamento, tem a questão só o gás que a vaca, né, do pum da vaca, tipo, o que isso causa no universo, que é, tipo, absurdo, tipo, a poluição que isso causa, muito maior do que carro, qualquer outra coisa. E aí tem toda essa questão ambiental aí. Então foram esses três pontos que me fizeram tomar essa decisão. Mas aí, quando eu me conscientizei disso, não foi de ontem, não é ontem que isso aconteceu, eu já tenho há bastante tempo essa consciência, mas não é uma coisa fácil, assim, porque você deixar aquilo que você gosta de comer é muito difícil. E pra mim tem sido, estava sendo muito difícil de imaginar a minha vida, mas aí tá tudo bem, eu entendo que isso não é legal e tudo, que eu não deveria, mas eu gosto muito. Eu gosto muito de um queijo, eu gosto muito disso, daquilo. Então, foi um processo, assim, tem sido um processo
de, de entender o que é mais importante para mim. O que é mais importante é o meu gosto pessoal ou é todas essas questões? O que pesa mais para mim? O que é mais importante? Então, eu decidi entrar agora em janeiro num desafio, né? Eu coloquei assim, vou fazer um desafio de 30 dias de, né, alimentação à base de plantas e ver se isso me dá motivação para eu continuar, mas eu quero continuar e tudo. E aí foi engraçado porque eu comecei a me basear, pesquisar muito sobre isso, comecei a ler muita coisa durante esse período que eu estou passando nesse período. E aí o processo tem sido mais fácil do que eu imaginava, porque eu achei que eu ia estar numa crise grande de abstinência. Isso que foi o que eu imaginei pra mim. Eu falei, eu vou passar por essa crise de abstinência, e aí depois o meu corpo vai se reorganizar, né? E aí eu vou conseguir seguir em frente, né? Mas eu não passei por essa crise de abstinência. E isso pra mim tá sendo muito surpreendente, que eu não imaginava. Que eu imaginava que era inevitável uma pessoa que ama ovo, que ama queijo, não passar por crise de abstinência quando tira. Eu achei que pra mim foi muito surpreendente. E eu acho que isso aconteceu porque eu tô trabalhando muito a minha mente do porquê e me lembrando constantemente do porquê que eu quero fazer isso pra mim. Então, isso tem me ajudado, me dado motivação, e aí o desejo que eu tenho por coisas com queijo, com carne, tá, tipo, muito pouco. Eu tive um episódio que eu tinha um pão de queijo congelado aqui em casa que eu tinha feito, e tava congelado, e aí a gente recebeu uns amigos e eu assei esse pão de queijo pra eles, e aí eu senti muita vontade de comer. Senti muita vontade de comer, eu olhei aquele pão de queijo, ele tava bem bonito, ficou bem gostoso. Porque, né, foi coisa que eles falaram, que tava bem gostoso, e tava com cara de que tava bem gostoso. E eu fiquei com muita vontade de comer, mas eu não comi. Esse foi o episódio que eu lembro que eu senti muita vontade. Mas, fora isso, eu também tenho tentado não buscar esse tipo de conteúdo. Então, eu tô evitando, por exemplo, no meu perfil do Instagram, quando aparece ali, ou no Facebook, sei lá, aparece uma receitinha ali com um negócio super queijudo, com aquela coisa maravilhosa. Eu não assisto, eu pulo. Porque eu não quero me alimentar daquilo, tipo, não quero alimentar meu cérebro daquele desejo. Então, eu tô trabalhando nesse sentido também, como se fosse uma abstinência de drogas, de álcool, entendeu? Você não vai ficar buscando aquele conteúdo, você não vai ficar buscando aquilo se você tá querendo cortar aquilo. Então, eu estou nesse processo de fazer isso. Aí vem a questão do equilíbrio, né? Por que que eu decidi me tornar vegana, né? E aí o vegano, eu não posso dizer pra você que eu tô vegana, porque eu ainda tenho coisas na minha casa, eu tenho coisa de couro na minha casa, né? Eu tenho produtos que eu uso que são testados em animais, e aí o veganismo envolve todas essas outras questões, né? Mas quando eu tô falando, me referindo de vegana, é porque é um termo mais fácil, mais conhecido das pessoas, né? Por que que eu decidi fazer essa mudança assim, dessa forma? Eu percebi em mim que essa mudança aos poucos não estava funcionando muito bem. Eu tô nesse processo há 1 ano e meio já, e eu parei para pensar e eu falei assim, se eu não fizer uma decisão e uma coisa drástica, eu vou ficar para sempre achando que eu tô na transição e nunca vou chegar em lugar nenhum. E aí eu tava lendo um dos livros que eu li, que acho que é o único livro em português que eu li, que se chama Saúde Nua e Crua, que é um livro muito bom, tem muita pesquisa, muita coisa legal lá. Um dos capítulos fala sobre esse equilíbrio e esse extremismo, né, que é visto, que o veganismo é visto, né? Por que você tem que fazer uma mudança drástica? O que ela sugere no livro, a autora, é você fazer uma mudança drástica para quem tem vontade. Por quê? Toda vez que você come um queijo, que você come uma carne, que você faz sei lá o quê, você está alimentando o seu desejo para comer aquilo de uma nova vez, né? Então se eu falar assim, eu só como uma vez por semana. Aquela uma vez por semana é suficiente para alimentar em você o desejo de voltar e comer de novo em alguma outra oportunidade. E foi exatamente isso que eu sentia. Eu comia muito pouco carne, estava comendo menos queijo, essas coisas todas, mas toda vez que eu comia, me aumentava o desejo. E aí você não tem como, você não conhece algum alcoólatra que deixou de ser alcoólatra falando assim, em vez de beber
3 vezes por dia, eu vou beber uma agora. Ou então, em vez de beber pinga, eu vou beber cerveja agora. Tipo, não existe. Você tem que... Geralmente, você tem que passar por uma mudança drástica. E aí, o seu corpo vai sofrer um pouco, vai sofrer abstinência. E aí, depois, você se reorganiza. E aí, você consegue seguir em frente. Então, a partir dessa teoria, eu achei que fez mais sentido pra mim. E aí, lógico que não é pra todo mundo. Tem gente que vai fazendo o processo aos poucos. E eu acho que é importante você fazer esse processo aos poucos também, se você tem muita dificuldade com alimentação, assim, de comer vegetais, de comer frutas, dessas coisas. Quem sabe seja legal você fazer um pouco mais aos poucos. Eu gosto muito de frutas, gosto muito de vegetais, salada eu gosto, uma coisa que eu aprendi a gostar, eu me forcei a gostar. E então, pra mim, não é difícil nesse sentido, sabe? Não é difícil comer saudável. Não é difícil pra mim porque eu me acostumei, eu me forcei a isso e hoje eu gosto. Mas pra mim era difícil não comer o queijo, não comer a carne. Então eu achei que foi bom fazer essa mudança mais brusca, assim, no meu caso. E aí tem a questão do equilíbrio. A gente pensa assim, eu sempre falei isso muitas vezes aqui no canal e já falei pra muita gente isso. Tudo com equilíbrio, né? Tipo assim, não precisa cortar a carne ou cortar o queijo, o leite, sei lá. Come de menos, né? Diminui a frequência, come com equilíbrio, com moderação. E essa questão da moderação é uma questão muito complicada, porque é difícil de você definir o que é moderação. O que é moderação? Quantas vezes por mês ou por semana, sei lá, é considerado moderado? É muito abstrato, sabe? E aí vai depender muito da sua visão de mundo. É uma coisa muito abstrata. Então, isso pra mim não faz mais sentido hoje. Eu pensei muito assim já. Mas hoje já não faz mais sentido essa moderação. E aí, pra mim também, eu comecei a parar pra pensar no porquê que a gente vê o vegetarianismo, o veganismo como um extremo. Né? Tipo, por que é um extremismo que a gente vê? A gente fala, ai não, fulana parou de comer, nossa, que extremista que ela é. Pra quê, né? Só comer com moderação. A gente vê com extremismo isso, e eu acho que os nossos valores estão tão invertidos porque a gente tem a carne muito, a cultura, né, de alimentos animais muito forte, que a gente cresce nessa cultura, né? A gente cresce comendo isso. Eu cresci comendo carne. A gente cresce nessa cultura que esse é o normal, e a gente não para pra pensar que, na verdade, hoje eu olho e eu penso que o extremismo é eu matar um animal pra comer, entendeu? Sendo que eu tenho um vegetal, fruta, tenho tudo aí no mundo, eu não preciso. Isso pra mim, hoje eu olho e mudou, assim, isso virou essa chave pra mim, de olhar que o extremismo, na verdade, é o que eu fazia antes, não o que eu tô fazendo agora. Eu querer cuidar do meu corpo, cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, é visto como um extremismo. Eu acho que tem alguma coisa de errado na nossa visão de mundo, sabe? E é uma coisa que eu tenho refletido. E, novamente, tô aqui falando, não tô aqui pra julgar ninguém. Estou falando da minha experiência, essa é a forma como eu tô enxergando as coisas. E eu só queria dar uma última atualização pra vocês de o que vai ser daqui pra frente, então, né? Outra coisa que me perguntam muito é se o meu marido Lincoln tá me acompanhando nesse processo, né? E se o Joshua, e como que fica a questão da minha gravidez, que eu tô grávida e fazendo essa transição na gravidez. Primeira coisa, essa transição, você ser vegetariano, vegano, isso é recomendado em qualquer fase da vida. Isso não, você pode estar grávida, você pode estar amamentando, você pode estar em qualquer fase da vida. A questão nutricional, a gente já tem muitas pesquisas que mostram que não existe deficiência em pessoas veganas e vegetarianas, em comparado a pessoas que comem carne, pelo contrário. Né? Existe o ferro das pessoas veganas, e daí tem um monte de pesquisa aí que eu, infelizmente, não vou poder passar isso pra vocês, porque eu não sei da onde que foi, porque eu já li muita coisa, não sei da onde veio exatamente. Mas pesquisas, eu tenho o Dr. Bernard, que é um dos doutores que eu me inspiro bastante, assisto muito material dele, talvez tenha sido ele que falou isso, não sei. De pesquisa que mostra que quando você compara pessoas com alimentação vegana e pessoas com alimentação vegetariana e carnívora, os veganos estão com melhores índices de ferro, com melhores índices de B12, inclusive, que é a grande questão, e proteína também, então tá tudo certo.
A gente não precisa da carne nutricionalmente. Então, lógico que a carne também tem seus benefícios, seu valor nutricional, mas você pode adquirir em outras coisas. E aí, hoje em dia, qualquer pessoa que tiver instrução vai saber disso, né? E tem muito médico ainda que é contra tudo, mas eu acho que falta um pouco de informação, de atualização aí, porque tem muita pesquisa nova que saiu nesses últimos 10 anos aí, que estuda muita coisa aí. E aí, assim, é bem complexo. Eu não vou, como eu falei, esse não é um vídeo técnico. Eu não me preparei tecnicamente para falar sobre isso nesse vídeo, então não vou discutir essa questão. Mas, nutricionalmente tá tudo bem. O Lincoln, ele tem me acompanhado nessa jornada também. Ele não tá se intitulando que ele não vai mais comer nada. Mas ele, em casa, ele tem me acompanhado bastante, tá super dando apoio, tá super feliz também. E eu acredito que quando a gente sair agora, daqui pra frente, pra comer fora e tudo, ele vai provavelmente continuar me acompanhando, ou talvez uma vez ou outra ele coma alguma coisa. Ele ainda tá nesse processo, ainda tá decidindo o que ele vai fazer. Mas isso com certeza vai trazer um impacto pra gente e pro Joshua também. O Joshua não está comendo nada, ele nunca comeu carne, né? Nunca dei carne pra ele. E ovo ele já tinha comido e eu não dei mais. E aí também o leite ele nunca tomou e queijo ele já tinha comido, acho que uma vez, talvez, alguma coisa com queijo. Então assim, pro Joshua não mudou muita coisa. E o plano é a gente seguir aí com a nossa família e nós 4 agora com o Noah também, nessa linha aí. Em relação ao canal, as receitas do canal, como vai ser, Fran? Vai ter só receita vegana? Como que vai ser isso? O meu canal, ele é um reflexo de quem eu sou. E então, assim, na minha cabeça não faz sentido eu ficar fazendo receitas com carne, sendo que eu não tô comendo. Porque, no final das contas, também eu tô fazendo e eu como, né? O que eu cozinho e eu tenho que testar as receitas, tenho que saber que sabor tem aquilo e tudo mais. E, então, assim, não faz parte mais de mim, eu acho, trazer alimentos com carne aqui no canal. Em relação a alimentos vegetarianos, assim, né? Creme de leite, queijo, essas coisas, eu também que acho que a tendência é realmente não mostrar. Não vou falar pra vocês que nunca vai ter uma receita que não vá ter, até porque tem uma agora que tá agendada, que é uma sobremesa que vai ovo, vai creme de leite, tudo, que é uma sobremesa que tá agendada aí pra eu gravar, que é um vídeo patrocinado, que já estava definido desde o ano passado, então eu tenho esse compromisso de entregar essa receita. Mas, fora essa receita, provavelmente eu não vá postar mais nada que tenha origem animal, eu vou postar coisas aí mais do meu universo agora. Então, eu sei que isso é coisa que muita gente vai torcer o nariz e falar, ai não, eu vou desinscrever do canal, porque nada a ver, vai mostrar um monte de gororoba. Agora, saiba que não, se eu puder falar alguma coisa pra te manter aqui no canal, eu gostaria de falar que, assim, pra mim é muito importante, quando eu compartilho receitas, compartilhar algo que seja bom, que seja gostoso, que esteja dentro do meu padrão de qualidade. Então, o que eu posso dizer pra vocês, o que vocês podem esperar das próximas receitas, são receitas gostosas, são receitas que têm sabor. Isso é um comprometimento que eu tenho, sabe? Porque eu gosto de comer bem. Então, assim, dentro das minhas limitações, é claro, eu não sou um Gordon Ramsay, né? Mas, assim, dentro das minhas limitações gastronômicas, né? Das minhas técnicas, do que eu posso oferecer, eu gosto de oferecer o melhor. Então, eu não tenho objetivo aqui de ficar ensinando um monte de gororoba, um monte de coisa ruim. Eu tenho comido muito bem, sabe? Eu tenho comido saudável, mas eu tenho comido comida gostosa, sabe? E é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E coisas que são saudáveis, gostosas e com ingredientes que são fáceis, sabe? Isso é o que eu tenho buscado na minha alimentação, com ingredientes simples. E a minha alimentação ficou mais barata do que o que era antes, porque você parar pra pensar, queijo, creme de leite, carne, todas essas coisas são coisas caras, né? E eu tô me alimentando de uma forma mais simples, então tá sendo muito legal de descobrir isso e ver a conta do mercado diminuir, na verdade, sabe? Então eu tô bem, bem feliz. Então é isso que eu posso prometer pra vocês, que as receitas que serão postadas vão ser receitas saudáveis. A frequência de receitas aqui do canal diminuiu, né, no ano passado. E esse ano provavelmente vai continuar uma frequência menor
de receitas em relação a outros conteúdos. Então, a minha tendência aqui para o canal é cada vez mais postar conteúdos diversificados. Então, o foco do canal não é mais as receitas, apesar de que eu não vou deixar de fazer receita, vão ter receitas, mas esse não é o foco mais do canal hoje. E não tem sido assim já faz um tempo. Então, tem outros conteúdos que eu gosto de compartilhar. Minha vida é dinâmica e tem mudado muito. E eu acho que esse estilo de vida, o canal tem se transformado junto comigo. Então, mais dentro do possível que eu puder compartilhar com vocês, eu vou compartilhar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, ou não. Não sei, eu respeito a sua opinião. Então, por favor, respeite a minha também. E vamos continuar trocando ideia aqui, tá? No Instagram também, Vai Comer o Quê? E no Franciele Nogueira, que eu sempre posto bastante coisa por lá também, tá bom? A gente continua aí, deixem as suas dúvidas, sugestões, se vocês têm sugestões de conteúdos, de vídeos ou de dúvidas que vocês têm, eu posso dar uma olhada aqui nos comentários e quem sabe eu posso elaborar algum outro material sobre isso também, tá bom? Desculpa que o vídeo ficou muito longo, mas é porque eu falo muito, né, gente? Eu queria dar com mais detalhes aí pra vocês. Tchau, tchau. Beijos.